E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, eu tô no meu terceiro ano de Engenharia Elétrica na USP, aqui em São Carlos, tá? E eu tô gravando uma série de vídeos, né? Nesse caso eu vou gravar de álgebra linear, né? A fim de ajudar as pessoas que queiram um conteúdo que auxilie, né, nos estudos e tudo mais. Ou não também. Então eu espero que com esses vídeos a gente consiga pelo menos sanar algumas coisas, né? Então, como eu tô gravando uma série de vídeos, antes de falar de álgebra linear de fato, eu tô fazendo uma série de vídeos introdutórios sobre alguns conteúdos que são interessantes. E o primeiro vídeo que eu gravei dessa parte de álgebra linear foi explicando definição de matrizes, né? Então eu expliquei a definição de matrizes e eu falei que nesse vídeo de agora eu vou explicar algumas matrizes que recorrentemente aparecem em qualquer problema que a gente for tratar que envolva essa ferramenta matemática, né? Então, essa aula aqui, né? Essa aula aqui de 2, né? Que eu coloquei como tipos especiais de matrizes. Ao total, pelas minhas contas aqui, a gente tem 7 ou 9, acho que são 9 tipos especiais de matrizes que aparecem de forma frequente, né? E é interessante a gente ter esses tipos de matrizes especiais na nossa cabeça, porque dependendo do problema que a gente for tratar, né? A gente conhecendo esse tipo especial de matriz, a gente consegue tratar o problema de uma forma mais simples, uma forma mais fácil, né? Então é legal a gente conhecer os tipos de matrizes, né? Mas antes de começar, eu vou só considerar algumas coisas iniciais. Então eu só vou considerar aqui, ó. Então consideramos então uma matriz. Que a gente já discutiu o que é uma matriz nas suas entrelinhas, né? Vamos dizer assim. Com M linhas e N colunas. Para todos os casos a gente vai denotar desse jeito, tá? E a gente vai... Então a gente vai denotar... Vou colocar como notação, denotaremos como a matriz A, né? Que é a matriz que a gente vai considerar AM por N, tá? E daí a gente vai colocando os diferentes tipos de casos, né? Então, o primeiro caso vai ser o da matriz quadrada, que é a mais comum que aparece. Isso é uma das mais simples da gente tratar, dependendo da ordem, né? Matriz quadrada, né? Quadrada. Certo? Então, a matriz quadrada é aquela matriz cujo o seu número de linhas M corresponde ao número de colunas. Que a gente chamou de N, tá? Ou seja, então a gente pode concluir que toda matriz quadrada, o M, que são as linhas, tem que ser igual ao N, que são as colunas, tá? Isso é a definição de uma matriz quadrada. E aí a gente tem alguns exemplos aqui. Que podem ser... Vou colocar 2 aqui. Vou colocar um aqui. De uma matriz 3 por 3, tá? 1, 3, 4,
menos 2, 0 e 5, e 0, 1 e 6, tá? Isso é uma matriz quadrada, porque a gente sabe que a ordem dela, como a gente já viu lá na outra aula, é 3 por 3, sendo esse número o m e esse o n. E a gente consegue ver que eles são iguais. Então é uma matriz quadrada, tá? De ordem 3. Mas a gente não está limitado a só esse caso. A gente pode denotar como outra matriz essa daqui, ó. Uma matriz assim. Que é uma matriz 1 por 1. Que tem uma linha e uma coluna, né? Também é uma matriz quadrada. De ordem 1. Tá certo? E aí, só para finalizar, para esse caso, então nos casos de matrizes quadradas, A m por n, costumamos, igual eu disse anteriormente, né, dizer que essa matriz A é uma matriz de ordem M, tá? Então, sempre que vocês forem falar de matrizes quadradas, é interessante falar da ordem dela também, tá? Então, nesse caso, uma 3 por 3 é uma matriz quadrada de ordem 3, né? Nesse caso 2, é uma matriz quadrada de ordem 1, que é 1 por 1, certo? Então essa foi a matriz quadrada, tá? A próxima é bem simples, tá? O segundo caso, que é bem comum de aparecer e usa muito quando a gente vai falar de espaços vetoriais também e transformações lineares, quando são matrizes, né? Que é o caso da matriz nula. Tá certo? A matriz nula é aquela matriz cujo as entradas ou termos são todos zero, certo? Ou seja, todo elemento A e J, onde o I é a linha e J é a coluna, sendo qualquer elemento, é zero, tá? Aí a gente pode colocar assim para todo I e J pertencentes a N. Tá certo? Para todo elemento então da matriz, se todos forem zero, a gente pode falar que ela é uma matriz nula, tá? E não precisa necessariamente ser quadrado, tá? Então vou pegar só uns exemplos aqui. Primeiro exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, uma matriz desse estilo aqui. Certo? É uma matriz quadrada, só que ela também é uma matriz nula, porque todos os elementos dela são elementos nulos, tá? Então ela é uma matriz nula, tá certo? 2 por 2 quadrada. Mas ela poderia ser dessa forma aqui também, ó. Certo? É uma matriz nula também, mas ela só tem a característica que ela não é quadrada, né? Ela é 2 linhas por 5 colunas. Tá certo? Mas é uma matriz nula também. Então lembra, toda matriz nula é uma matriz que todos os elementos são zero, tá? Não precisa necessariamente ser quadrada, tá certo? Então esse é mais um tipo de matriz que frequentemente aparece, tá? Para o terceiro caso, a gente tem o quê? A gente tem a matriz
coluna. Tá certo? O que é a matriz coluna? A matriz coluna é a matriz que possui apenas uma coluna. Ou seja, o nosso N, deixa eu botar em azul, nosso N, ele sempre vai ser 1, tá? O M podendo variar para diferentes valores, tá certo? Então, a gente pode pensar em vários exemplos. Que nesse caso pode ser, por exemplo, uma matriz desse jeito aqui. Isso é uma matriz coluna, porque ela é uma matriz que tem 3 linhas por uma coluna. Vocês veem que ela forma tipo um retângulo também, tá? Isso é uma característica das matrizes coluna, tá? Geralmente é interessante esse tipo de matriz, porque comumente a gente usa esse tipo especial de matriz para a gente tratar de vetores. Quando a gente for falar de sistema linear e a gente vê a solução de sistema linear por matrizes, a gente vai ver que para representar um vetor de 3 coordenadas, por exemplo, x, y e z, a gente usa matrizes colunas para representá-los, tá? Ou matrizes linha também, depende do caso do sistema, tá? Mas geralmente são matrizes coluna, tá? E aí um exemplo, por exemplo, a gente pode, sei lá, considerar um vetor, por exemplo, igual eu falei, um vetor V, que ele é qualquer ponto do espaço em R2, tá? R2 é o conjunto do... é um R cartesiano R, né? Que é basicamente o plano XY, que a gente usa comumente para definir funções. Então a gente fala que é o conjunto de todos os pontos, né? Então, por exemplo, a gente pode representar qualquer ponto, nesse caso esse vetor V, eu posso falar que ele pode ser representado numa matriz. Nesse caso está numa notação de vetor, mas a gente pode colocar numa notação de matriz desse jeito aqui, certo? Que é um vetor também, só que representado na forma matricial de matriz coluna, tá certo? Esse é um exemplo bem interessante, esse 2 aqui, tá? Exemplo bem interessante. Mas é basicamente isso. Matrizes colunas são matrizes que, na sua essência, elas possuem apenas uma coluna, tá? Podendo variar as linhas para quantas você quiser, tá certo? E aí, já dando um gancho para a próxima, né? Que é análoga a essa daqui, né? A dual, né? Como quarto caso, a gente tem a matriz linha, tá certo? As matrizes linhas, elas são matrizes que, como o próprio nome já diz, possuem apenas uma linha na sua composição. Ou seja, nós temos que o M sempre vai ser igual a 1 para esse tipo de matriz, tá certo? E a gente pode pegar exemplos também, né? Nesse caso, a gente pode ter um exemplo, por exemplo, né? A gente pode ter uma matriz desse tipo aqui. É uma matriz linha. Por quê? Porque ela tem uma linha e 3 colunas. Não precisa necessariamente ser quadrada também, tá? E como segundo exemplo, a gente também pode representar os vetores, igual eu falei, nessas matrizes, tá? Por quê? Quando a gente falar de operações de matriz, a gente vai ver uma operaçãozinha que chama a transposta, né, de uma matriz, que é basicamente a gente trocar tudo que é linha numa matriz por coluna, né?
e vice-versa. Então a gente pode, por exemplo, considerar um vetor. Vou pegar agora no espaço, tá? Não no plano. Vou pegar um vetor que eu vou chamar ele de U, tá? Ele vai ser uma trinca. Ele vai ser o conjunto de todos os pontos pertencentes a R3, que é o espaço tridimensional que a gente conhece, tá? Se a gente considerar um vetor desse jeito, a gente pode obter uma representação na forma de matriz transposta, tá? A representação que a gente conhece é de uma matriz coluna para vetores, né? Então seria um x, um y e um z, assim, igual eu falei anteriormente. Só que a gente também pode representar esse U do seguinte formato. Eu posso falar que o U, ele é uma matriz linha também, uma x, y e z, só que transposta, né? Por quê? Porque todas as linhas daqui, ó, se vocês prestarem atenção, são 3 linhas por uma coluna, então isso é uma matriz coluna. A transposta, ela inverte, vai virar 1/3, que é o caso que a gente tem aqui, certo? Quando eu aplico a transposta aqui, tá? Então é outro método de a gente representar, por exemplo, os vetores, tá? No espaço ou em qualquer dimensão, tá? Quando a gente for estudar mais pra frente aqui em álgebra linear, a gente vai ver que a gente consegue representar coisas até em n dimensões, tá? Por mais abstrato que seja, tá? Então esse é mais um tipo especial de matriz que, na minha opinião, são muito fortes por causa que a gente consegue utilizar isso para vetores e resolver sistemas lineares, por exemplo, tá? A próxima matriz, ela também é muito importante, né? Então, o quinto caso é o que a gente chama de matriz diagonal. E as matrizes diagonais, elas também são muito interessantes, por quê? Porque frequentemente a gente vai usar elas para diagonalizar operadores, tá? Quando a gente fala de diagonalização, a gente vai ter que sempre encontrar uma matriz diagonal, tá? Quer dizer, se o operador for diagonalizável, existe uma matriz diagonal, tal que... não vou lembrar agora. PM... alguma coisa, considerando que são matrizes, vai dar uma matriz diagonal aqui, uma coisa assim, não lembro, tá? Mas o que vocês precisam entender é que a matriz diagonal é uma matriz quadrada, tá? Ou seja, todo M é igual ao N, onde os elementos que compõem essa matriz, eles são iguais a 0 apenas para todo I diferente de J. Ou seja, todos os elementos que não compõem a diagonal principal da matriz, eles são 0, certo? Ou seja, um exemplo aqui. É uma matriz diagonal, por exemplo, uma matriz nesse formato aqui. Sei lá, 7, 1 e menos 1. E todo o resto é 0. Esse corredorzinho aqui na diagonal, ó, onde tem esses elementos aqui, a gente chama de diagonal principal da matriz. Tá? Quando os elementos que compõem essa diagonal são quaisquer números e as demais entradas, igual vocês podem ver aqui, nesses triângulos aqui, as demais entradas aqui são 0, a gente diz que a gente tem uma matriz diagonal, tá bom? Outro exemplo também, vou pegar uma matriz maior aqui, seria, por exemplo, essa matriz aqui, ó. Então essa seria mais uma matriz, ó. Se vocês olharem a diagonal principal dela, tem vários números. Eu coloquei todos iguais, mas são
vários números. Enquanto as demais entradas são todas zero, são todas nulas, tá? Então essa é outra característica da matriz diagonal, tá? Lembrando que você só pode ter matriz diagonal se ela for quadrada, tá? Ou seja, no mesmo número de linhas é igual no mesmo número de colunas. Certo? Mais um tipo de matriz aí importante, bom gravar, tá? O próximo caso, que é o sexto caso, a gente tem a matriz identidade. Deixa eu cortar rapidinho, só porque eu vi um imprevisto aqui, tá? Peço desculpas. Mas continuando, a gente tem a matriz identidade, né? Quadrada. Tá? Que vai ser basicamente aquela matriz em que os elementos A e J são todos zero. E os elementos iguais na diagonal, eles sempre serão 1, tá? Então é como se fosse uma matriz diagonal, só que ao invés de a gente ter qualquer número na diagonal principal, a gente vai ter somente elemento que é 1, tá? Certo? Então, por exemplo, a gente pode ter uma matriz identidade, que eu vou chamar de I, sei lá, 3, que vai ser essa matriz aqui. 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Certo? É uma matriz quadrada, né? Matriz 3×3. E os elementos da diagonal são 1 e os demais são todos 0. Tá? É importante lembrar muito dessas matrizes, porque quando a gente for falar de base, frequentemente aparece isso. Tá? Frequentemente. Ou mudança de base. Sempre aparece isso. Tá? Ou quando a gente for calcular a inversa de matrizes. Você usa, tem um método que você usa matrizes identidades para calcular, que é o método de Gauss-Jordan, eu acho. Que é muito, muito comum você usar matrizes identidades, tá? Mas a gente vai aprender isso. Outra matriz identidade, por exemplo, é a 2×2, que é isso aqui, né? E são basicamente isso, são matrizes quadradas, né? Que diagonais principais são elementos 1, e esses caras aqui, eles são 0, tá? Bom, o próximo, que acho que é o 7, né? Vou botar sétimo caso, né? O sétimo caso, eu botei assim. O sétimo caso, então, são matrizes que não aparecem muito, mas quando a gente calcula inversas, quando a gente faz sistemas lineares, elas são muito importantes, que são as matrizes triangulares, tá? Eu vou dar destaque para duas, que são as únicas, né? Matriz triangular superior, que é basicamente o seguinte: a matriz triangular superior é uma matriz quadrada onde todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos.
Ou seja, para todo M igual a N, I, todo elemento vai ser nulo para todo I maior que J, tá? O que isso quer dizer? Né? Com I e J pertencentes a N, tá? Ou seja, vamos pegar, por exemplo, uma matriz da seguinte forma: 1, 0, 0, 3, 4, 0 e sei lá, 0, 5, menos 1. É uma matriz triangular superior porque a nossa diagonal principal é aqui e abaixo dela a gente só tem elementos nulos, tá? Ou você pode pensar que ela é triangular superior porque esses elementos aqui, eles formam um triângulo, por isso que é superior, porque ele está acima, tá? A gente pode ter também outros tipos de matrizes triangulares, né? Que são, por exemplo, essa daqui. Não precisa necessariamente ter números. Pode ela ser assim. Certo? É a outra matriz triangular superior, tá? Quadrada, aqui é 3 por 3, aqui é 2 por 2, mas abaixo da diagonal principal tem um elemento nulo, tá? É muito importante isso quando a gente vai fazer sistemas escalonados, né? Quando eu falei sistemas lineares, a gente usa para resolver sistemas, para deixar eles na forma escalonada, né? Geralmente você tem, por exemplo, nesse ABC aqui, você vai ter uma matriz coluna aqui, sei lá, que representa x e y. Aí você já tem a resposta direta, né? Porque vai dar um sisteminha, sei lá, ax mais by igual a, sei lá, 0. E embaixo vai ser cy igual a 0. Aí você já tem que y igual a 0. E aí daqui você tira que o x é igual a 0. Por exemplo, é uma maneira de a gente usar esse tipo de matriz para isso, tá? Mas é isso que vocês precisam saber. É triangular superior porque esses caras aqui formam um triângulo, não desse jeito, um triângulozinho assim, tá? E aí de forma análoga, né, quase a mesma coisa, só muda um tiquinho. A gente tem o oitavo caso, que é o penúltimo, que é o caso da matriz triangular também, só que ela é inferior, que é basicamente o seguinte. Pensei que eu ia espirrar, perdão. Que é basicamente o seguinte, a matriz triangular inferior é uma matriz cujo os elementos, ao invés de serem abaixo, acima da diagonal principal, são 0, né? Ou seja, da mesma definição que a gente vai ter que, para ela ser triangular inferior, o M tem que ser igual a N, né? Ou seja, ela tem que ser quadrada, né? Além disso, os elementos A e J vão ser iguais a 0 sempre que o I for menor que J, tá certo? Isso para todo I e J naturais, tá? Ou seja, a gente pode pegar dois exemplos aqui, que são basicamente os seguintes. A gente pode pegar aqui um caso que vai ser, pegar uma matriz 4x4, vai. Pode ser, sei lá, 1, 3, 5, 7, aqui é 0, 0, aqui é 0. Menos 1, menos 8, 9, 15, 5 de novo e 3, sei lá. Essa é uma matriz triangular superior
Porque acima dessa diagonal só temos elementos nulos, né? Você vê que ela é chamada de triangular inferior porque os elementos que estão dispostos aqui, eles formam um triângulo inferior, né? Ao invés de ser um triângulo superior igual ao outro. Tá? E da mesma forma, a gente pode ter a mesma aplicação que eu dei anteriormente, tá? Para sistemas lineares. Só mudaria a ordem, né? Certo? Vou botar o outro aqui, vou pegar uma matrizinha menor. Vou pegar uma 3x3. A gente pode ter uma matriz assim. Ela ainda é triangular inferior, porque esses elementos aqui, os que estão acima deles, que são esses aqui, são nulos, certo? Acima dessa diagonal aqui, tá? Então, é mais um tipo de matriz aí interessante a gente ver, tá? E para finalizar, a última matriz que frequentemente aparece também são as matrizes simétricas, né? Então, como no caso, a gente tem as matrizes simétricas, que são aquelas matrizes, são as matrizes onde os m's são iguais a n, ou seja, elas são quadradas, e os elementos a e j são iguais aos ji, certo? Se vocês percebem que o a e j é simétrico do AJI, né? Como se fosse o oposto dele, tá? Não é tão claro olhando aqui, mas no exemplo fica mais fácil de visualizar. Vamos pegar essa matriz aqui. 4, 3, menos 1. E 5. Agora não dispus aleatoriamente. Se vocês olharem, por que ela é simétrica? Vamos olhar para esse cara aqui. É o A11. Qual que é o simétrico do A1? Esse aqui é o I, aqui é o J. É o A JI. Mas o J é 1 e o I é 1. Então é o mesmo. Então não tem um elemento simétrico a ele. Certo? Então nesse caso só tem um elemento só. Vamos pegar o próximo, que é esse aqui. Que é o A12. I J. Qual que é o simétrico dele? É o AJI. O J era 2 e o I era 1. Né? Então o A21, eles têm que ser iguais, né? E qual que é o A12? É o 3. Só que qual é o A21? O A21 é linha 2, coluna 1, que é esse cara aqui. Também é 3, certo? Então os elementos que eu troco as linhas e as colunas, eles têm que ser iguais, representados dessa forma aqui. Se olhar agora, por exemplo, pegar esse cara aqui, ele é o A13, né? Que é quanto? Menos 1. Se eu trocar agora, eu quero achar o AJ1. J1 não, JI, perdão. Que é, o J é 3 e o I é 1. O A31 tem que ser igual a menos 1. Vamos ver se ele é mesmo. Linha 3, 1, 2, 3. Coluna 1, que é essa mesma, ele é menos 1. Então ele é igual. Certo? E aí a gente segue, ó. Se vocês olharem, esses caras são iguais. Uma dica, tá? Para as matrizes simétricas. Os elementos das diagonais nunca tem simétricos, tá? Porque os I's e os J's, se a gente trocar, vão acabar no mesmo cara, tá? Quando a gente vê matriz transposta, a gente vai entender que matrizes simétricas são que as matrizes As, elas correspondem às transpostas, tá? Então se eu trocar as linhas e as colunas, elas são iguais, né?
Então vocês podem olhar dessa forma aqui, ó. Se esse cara for igual a esse, no caso 3×3, tá? Esse cara for igual a esse, e esse é sozinho, eles são iguais. Ele é uma matriz simétrica. Então, ó, você olha 4, 3 e menos 1. 4, 3 e menos 1. 2 e 0, 2 e 0. E o 5 fica de fora, tá? Então é uma matriz simétrica também, tá? São jeitos de você olhar, tá? É o que a gente chama de reflexão da parte inferior com relação à diagonal, tá? E acaba. São todos os tipos especiais de matrizes, tá? É importante saber um pouco de cada um, tá? Mas era isso que eu queria passar. No próximo vídeo eu vou fazer sobre operações com matrizes, tá? Então a gente vai ver como que a gente pode pegar vários casos que a gente descreveu aí e aplicar alguns problemas práticos, assim como a gente vai definir algumas propriedades para somas e produtos de números por matrizes, tá? Ou produto de matrizes também, tá certo? Então é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? Obrigado pelo tempo e pela apreciação do vídeo, tá? Fiquem todos com Deus, um abraço a todos e a gente se vê na próxima aula, galera. Obrigado. Fui!